Estamos ao vivo e aí vamos começar aqui o nosso encontro, nosso sexto encontro, né? A gente fez esse ano, começamos juntos Fórum e a Asplande, né? E junto com o Movimento Rio de Impacto também, que o Fórum coordena, Fórum da Assembleia Legislativa, a reunir mulheres empreendedoras para que elas contem um pouco como é que foi atravessar esse momento de pandemia e manter sustentáveis os seus negócios, né? Os seus projetos, enfim. Tem sido uma experiência maravilhosa que a gente vai transformar também em podcast. Em breve vamos fazer um anúncio aí nas redes do fórum, então acompanhem, porque a ideia é que a gente possa disseminar essas experiências e conhecimentos acumulados aqui, trocados nessa grande roda de mulheres. Eu acho que se a gente somar as falas, né, ao longo dessa trajetória, desses 6 meses, a gente encontra muita inspiração e muita informação também do que a criatividade é capaz de criar e de como a gente pode a parte do nosso território, que é, na verdade, um pouco do espírito, né, dos negócios de impacto. Resolver problemas e gerar impacto na sociedade para além dos negócios. Hoje, nessa reunião, quem está aqui comigo é a Bia Carvalho, jornalista e idealizadora do Mulheres de Frente. Oi, Bia, tudo bem? A Joana Darquelage, que é da Origem, tudo bem? E a Carmen Calheiros, que é jornalista do Moinho Juiz de Fora. Eu abri aqui para o Paulo fazer o Paulo da Asplande, que é assim, o nosso, está aqui cercado de mulheres, para dar as boas-vindas e também falar para o público que está assistindo a gente, tanto no Facebook quanto no YouTube, sobre esse trabalho que a Asplande desenvolve, que é tão importante, né? Uma rede de mulheres da região metropolitana do Rio, mas que se expande aí para outros estados. Hoje a gente tem uma representante aqui que tá em Minas Gerais empreendendo e uma Minas bem carioca, né? Que é Juiz de Fora, mas é Minas e nosso vizinho aqui. E aí ele vai falar um pouquinho desse trabalho da Asplande, que é tão importante e que a gente está conseguindo aqui nesse período conhecer mais profundamente. Paulo, está contigo a palavra. Muito obrigado, tá, pelo seu apoio, essa parceria tão importante que mensalmente você nos agracia, né, coordenando esse trabalho do encontro mensal que nós temos desde 97, que é o trabalho que a gente faz com a Rede Cooperativa de Mulheres Empreendedoras da região do Rio de Janeiro. Oh, que nome bonito! E acabou tendo o resultado desse trabalho, começamos a estar atendendo também a Rede Baixada, a Rede Zona Oeste, que acabou criando como um todo. E mensalmente nós temos esse encontro e esse mês nós estamos com a roda de conversa justamente para mitigar, né, os efeitos da Covid e trazer um pouco das experiências dessas lindas meninas, que também a Asplande agradece, a Bia Carvalho, está conosco também já há algum tempo, a Carmen e Joana, que são empreendimentos e colaboradoras conosco já há alguns anos. Tá? A Asplande, fazendo esse trabalho, sempre dando suporte ao empreendedorismo feminino e sempre preocupado com o fortalecimento desse segmento, né? Não participem assistindo hoje a nossa live, que também vamos estar no Face e no YouTube, tá? E aproveitem bastante a fala dessas meninas, que vão ser ótimas para os empreendimentos de vocês. Sejam bem-vindos todos e um bom dia. Muito obrigado de novo, Geisa, e as meninas também. Obrigada, Paulo. E vamos começar aqui nessa primeira rodada de conversa, de conversando um pouco sobre os negócios, né? De onde surge a inspiração, o território de atuação e, principalmente, como vocês foram construindo, né, partindo da ideia para o negócio. Eu vou começar essa conversa com a Joana Darquelage, que é a idealizadora, né, do
Origamises, Origami de Raízes. Joana, conta um pouquinho da sua história, né, e da história do Origamises para a gente. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Joana Darquilage, eu sou pedagoga de formação, arte educadora, poetisa e origamista. E a história da Origamises é uma história, assim, que tem muito a ver com as minhas raízes, com a minha experiência profissional, né? E ela nasceu em 2018. Em 2013, eu fiz uma viagem ao Japão, através da instituição que eu trabalhava, para fazer um curso de cooperação em educação. E lá eu fui apresentada novamente a Origamises com um outro olhar, a origami, né? A arte do origami. Eu trabalhava com reaproveitamento de recicláveis. Então, chegando no Brasil, eu uni a arte do origami com reaproveitamento de recicláveis, usando revistas e jornais para fazer o papel. Em 2018, eu precisei sair dessa instituição e, nesse mesmo período, eu fui convidada para participar de uma feira em comemoração aos 130 anos da abolição. E o meu desafio era transformar a minha arte, né, de forma que eu representasse o nosso país. E aquele momento, né, que estava sendo comemorado em relação ao povo afro. Então, eu fui para a internet, procurei, pesquisei origami afro e não achei. Aí eu resolvi criar, e eu criei o primeiro origami afro do Brasil e talvez do mundo, porque eu não achei em lugar nenhum do Google. Então, como estava na véspera do Dia das Mães também, eu ofereci o cartão com uma poesia para as mães, escrita na hora para cada mãe. E foi um sucesso. E como eu já fazia parte da Asplande, quando a Asplande soube disso, ela me ajudou a transformar esse cartão num negócio de impacto social, né, através do Impacta Mulher. Foi onde surgiu a Origamises, né, que é origami mais raízes, para falar das nossas raízes. E como eu passei a ver isso, né? Fazendo esse preparo no Impacta Mulher, eu entendi que o meu trabalho era uma oficina, era um serviço que eu ia oferecer às pessoas. Então, eu utilizo a arte do origami junto com a poesia para ressignificar marcas, fortalecer raízes e resgatar afetos e memórias. E hoje, nesse momento, eu estou reiniciando o trabalho, né? Porque quando veio a pandemia, foi um baque muito grande, porque eu estava começando. Em 2018, eu idealizei. Em 2019, eu implementei através do Impacta Mulher. E quando eu comecei a monetizar, veio a pandemia. As escolas fecharam, né? Eu fazia um trabalho voluntário também com idosos, através da Origamises, e fechou tudo. Foi muito impactante para mim. Eu tive algumas intercorrências de saúde nesse período e estava quase que off. Mas todo o trabalho que foi feito com a cultura me ajudou a me manter ativa. E todo o trabalho que foi semeado lá atrás, através da Rede de Mulheres Asplande, do Consulado Britânico, né, da Social Starters, que nos ajudaram no Impacta Mulher, a Origamises ficou conhecida. E hoje eu estou aqui no ambiente escolar que eu fui convidada para poder fazer um projeto aqui nessa escola. Estou muito feliz com isso. Foram 2 convites na semana passada, né? E através da cultura eu passei em 2 editais de poesia. Então, a Origamises, ela me deu essa força de raiz para continuar com a esperança viva de que ia continuar. Eu optei por não receber ajuda do governo, porque meu esposo tem um salário que dá para a gente sobreviver, então eu não achei justo eu tirar de outras pessoas, mas para o meu lado do trabalho eu senti muito, não vou mentir, né? Mas só que com essa oportunidade hoje eu estou começando a reanimar a minha história, a minha esperança, estou muito grata, muito feliz. E aí, o Impacta Mulher teve uma influência muito grande, né? Porque a gente em casa é totalmente diferente, né? Então, você tem que conciliar os problemas de casa, o cuidado, e às vezes não dá tempo de você fazer todas as coisas, ainda participar de todas as lives que a gente tem para participar. Eu estou com uma filha que está passando por uma situação de gravidez de risco, então tem tido algumas intercorrências, mas só de começar a trabalhar novamente, isso está me dando um novo fôlego. Obrigada. Maravilha, né? A gente poder falar justamente no momento de boas notícias e também
do quanto esse projeto, né, uma vez organizado, colocado na prática, ele consegue também fazer a gente seguir, né, o nosso caminho e esperar o momento dele acontecer. Bia Carvalho, que é jornalista e idealizadora do Mulheres de Frente, conta um pouquinho para a gente sobre o seu negócio, como surgiu a ideia, como é que vocês trabalham. Bom dia, meninas, mulheres que estão me ouvindo nesse momento. É uma satisfação imensa estar aqui, agradecer primeiramente pelo convite. Bem, eu sou Bia Carvalho, venho de São João de Meriti, tenho 28 anos, e é isso, sou idealizadora do projeto Mulheres de Frente. Mas agora também estou como secretária executiva da Agência de Notícias da Favela, que é uma ONG aqui do Rio de Janeiro. Então, quem não conhece a ANF, já convido aí para todo mundo curtir e seguir a gente também nas redes. Bom, o Mulheres de Frente ele é um empreendedorismo social voltado para meninas e mulheres faveladas e periféricas aqui do Rio. Eu falo do Mulheres de Frente como um empoderamento digital também, porque quando eu comecei, eu sou jornalista, né, como a Geisa falou, e quando eu estava na faculdade eu percebia que as meninas, as mulheres aqui da minha área, né, aqui de São João de Meriti, aqui da Baixada, elas sabiam que eram empreendedoras, mas elas não sabiam como vender na internet, porque para todo mundo, nem para todo mundo, né, vender na internet é uma coisa muito fácil. Se pessoalmente já é difícil, quem dirá você fazer um bom texto, você fazer uma boa foto, e fora que a gente também não tem esses recursos, né, de ter uma foto legal, um telefone bom para fazer uma filmagem, e como pensar isso tudo, instrumentalizar essas mulheres. Então, Mulheres de Frente, ele nasce em 2017, a partir de um curso que eu fiz também numa ONG chamada Casa Fluminense, aqui do Rio, onde eu vi que tinha várias pessoas que tinham projetos sociais, que tinham empreendimentos sociais, e eu falei, poxa, então o meu pode virar uma ideia e se tornar realidade. E quando eu começo a participar em 2018, já tem aí 2 anos das planos de reuniões, eu começo a me inspirar cada vez mais na história de outras mulheres periféricas que também conseguiram, né, passar por seus momentos de dificuldades e incertezas. Eu vinha de momentos de incerteza de sair de uma universidade sem emprego. Quando você sai de uma universidade, você pensa, vou sair, já vou para o mercado de trabalho, já vou ganhar milhões, mas quando você vê, não é nada disso, é um banho de água fria. E realmente perceber que eu podia pegar todo esse potencial teórico que eu aprendi e aplicar na prática. Atualmente, Mulheres de Frente ele já incidiu em algumas favelas, como Cidade de Deus, Maré, aqui em São João de Meriti também, no Morro da Aparecida, e sempre levando workshops, sempre levando a participação dessas mulheres, porque eu falo que elas têm muito mais a ensinar e eu muito mais a aprender e a ouvir. E com essa união que a gente consegue chegar num senso comum. Também presta serviço para ONGs, tira nota fiscal, e aí é um trabalho também muito coletivo de rede que se dá a Mulheres de Frente. E aí, para finalizando, como a Joana falou sobre o Impacta Mulher, quando eu cheguei no Impacta Mulher, eu ainda acreditava que Mulheres de Frente era um projeto social. E aí, quando você vai modelando o seu negócio, você vê que não é, que tem muita diferença entre projeto social e empreendimento social. O empreendimento social é isso que vocês falaram, né? Quando ele causa impacto e gera uma renda para você, como empreendedor, e para outras pessoas também. Então, essa diferenciação ficou bem clara quando eu fiz a incubadora, fiz parte da incubadora ano passado. Infelizmente, a gente não pôde apresentar o pitch, né, que seria a nossa apresentação final, por causa da pandemia, mas tudo que eu aprendi, todas as redes que eu formei, eu estou levando até hoje aqui para a minha vida. Obrigada pelo convite e vamos que vamos aí para a apresentação da Carmen. Bia, antes de passar para a Carmen, eu só queria que você contasse um pouquinho queria que você contasse um pouquinho qual é a natureza, né, desses workshops. Que tipo de formação você trabalha nesses encontros? Tá, legal. A formação, quando antes da pandemia, né, isso é bom ficar claro, eram formações em local mesmo, eu ia até essas favelas, geralmente com parcerias, a Casa Dona Amélia na Cidade de Deus, também quem não conhece pode conhecer nas redes sociais, foi um braço muito importante, né, porque já é um lugar que ele cuida de mulheres, de jovens mães principalmente, e é aquilo que eu falei, né, elas não sabem, elas sabem que são empreendedoras, mas elas ainda têm aquela coisa, mas eu só faço uma unha, mas eu só vendo um cupcake. Mas, gente, é isso, vocês fazem muita coisa que as pessoas
que estão em grandes empresas, fazem, mas não fazem nem a metade, porque a gente fala de igual para igual, né? A gente fala do nós por nós. E o formato, ele é um workshop mesmo, em forma de roda de conversa, igual a gente está aqui. E aí, assim, ouvindo experiências, e a partir dessas experiências que eu ouço, eu trago convidadas, eu dou preferência realmente por si só mulheres, então tem essa parceria com projetos, então trago convidadas para falar de administração, de como empreender na internet, de fato, de uma forma fácil e relevante, que traga acesso e visualizações, e é esse formato, roda de conversa com parcerias. Agora, a pandemia, né, que a gente está num formato mais complicado, que é sempre pela internet, mas aí depois eu posso comentar um pouquinho melhor. Mas só rapidinho para lembrar, a internet, quando ela chega na favela, ela chega de uma forma muito precarizada, com um sinal muito baixo, então a gente tem que se virar nos 30 para conseguir ter um acesso e levar essa formação para as meninas, que também está sendo um desafio. Show de bola. Vamos falar mais sobre isso, porque é muito importante, né? A gente está falando aí da entrada no mundo digital, que todo mundo foi obrigado a fazer, mas que a gente tem diferenças aí em como cada um está conseguindo acessar essa tecnologia. Então, vai ser também papo aqui para a nossa roda. Mas eu vou passar para a Carmen Calheiros para ela contar também um pouquinho mais sobre o Moinho, lá em Juiz de Fora. A Carmen é jornalista também, e diferente do que a gente estava falando, né, do trabalho em casa, modelando para poder levar às escolas, do trabalho junto nas rodas de conversa, o Moinho é um empreendimento real, assim, quer dizer, um empreendimento prédio, né? Quer dizer, um lugar para as pessoas chegarem. Então, eu queria que você contasse também, Carmen, porque aqui a gente vê diferentes perfis que são negócios de impacto e como isso é interessante para a gente poder justamente unir forças, né? E unir as competências. Todas essas ações são fundamentais e essa diferenciação também é bacana para inspirar pessoas que olham e falam assim, não, mas o meu negócio é uma outra coisa. E aí a Carmen vai contar um pouquinho da conexão, né, entre um espaço e também a ideia de um negócio de impacto. Então, conta aí pra gente, Carmen. Obrigada, Geisa. Obrigada, Bia e Joana, duas colegas aqui que eu estou conhecendo hoje, né? Parabéns, Joana, amei o seu trabalho, amei. Muito bacana mesmo. Bia, minha colega jornalista, né? E eu acho que a profissão ajuda muita gente nesse trabalho que a gente faz também, dedicando aí para negócios de impacto, que é a escuta, né? A gente tem que ouvir as nossas fontes, e a gente não... e ouvir é isso, é colocar atenção, mas é colocar também empatia, enfim, tudo que a gente quer passar a partir da informação que a gente recebe do outro, né? Obrigada, Paulinho, Asplande, maravilhosa Deise. Eu conheci a Deise num evento em Ibitipoca, que era da Folha de São Paulo, de empreendedores de impacto, estavam lá grandes nomes, né, dos negócios de impacto, e eu tive esse privilégio de participar desse evento e conhecer a Deise, a gente foi do mesmo grupo de trabalho, e depois já fui na Asplande, numa reunião mensal da Asplande, aí veio a pandemia, a gente se recolheu, mas que bom poder continuar esse contato. Eu estou na rede lá no grupo de WhatsApp, eu falo que é o melhor grupo que eu participo, porque muita informação bacana, muita coisa boa. Como eu me meti nisso, né, eu sou jornalista de formação, uma profissão, toda a vida estive nessa profissão, mas trabalhando em empresas, a maior parte trabalhei na imprensa também, mas trabalhei em empresas a maior parte do meu tempo, e sempre aquela necessidade de aprender, de conhecer mais, de querer saber mais, fui me envolvendo nesse campo também dos negócios de impacto. Aí, com a pandemia também, aprofundei isso, fazendo o curso da PUC-Rio, que é coordenado pela minha querida professora Ruth, que é uma incansável batalhadora aí também no Rio de Janeiro, para tratar essas questões relacionadas à visibilidade, né, para os negócios de impacto social e o fortalecimento da rede também do ecossistema. Então, a gente que tem esse pezinho no Rio de Janeiro, por morar aqui em Juiz de Fora, a gente fala que a gente vai na praia, a gente chega em 2 horas, a gente está na praia, né? Então, a gente faz parte do grande Rio, vamos dizer. Então, prazer mesmo, muito bom estar aqui com vocês e contar um pouco desse empreendimento maravilhoso que está surgindo aqui em Juiz de Fora.
é um empreendimento que está em obra, né? Mas é uma obra que já está bem adiantada. Eu até pedi licença para compartilhar com vocês uma telinha, né, para mostrar um pouquinho do que é o moinho, para eu não ficar só falando e vocês imaginando o que seria isso. Mas é um empreendimento imobiliário, né, que, na verdade, quer fomentar e ajudar a fortalecer esse ecossistema dos negócios de impacto, oferecendo essa estrutura. A gente fala lá no moinho que o moinho é o palco, e o protagonismo é de quem quiser ser o protagonista lá, seja empresa, seja pessoas, sejam entidades, enfim. A gente quer oferecer esse lugar da convivência, porque a gente acredita que é a convivência que transforma. O moinho tem um propósito muito claro, que é inspirar para transformar. Quer dizer, a gente não faz a transformação sozinha, a gente não é transformação. Transformação é baseada no coletivo. Então, a gente acredita muito que o nosso futuro, e a pandemia mostrou isso para a gente, ele é sustentável, ele é compartilhável, ele é colaborativo, ele é coletivo, e isso a gente quer reforçar oferecendo essa estrutura física, mas também digital, que a pandemia também obrigou a gente a olhar mais também para o lado pro digital, que era uma etapa que a gente ainda venceu mais na frente, mas isso foi acelerado, né? Então, eu queria apresentar aqui, compartilhar a tela com vocês, só para mostrar um pouquinho do empreendimento aqui em Juiz de Fora. Acho que já está dando para ver a minha tela, né? É um lugar que é isso, o nosso propósito é esse de colaborar, co-criar, empreender e inspirar para a transformação, né? Então, a gente se define como um mini centro urbano, um ecossistema integrado aí para atender as necessidades específicas da Zona Norte de Juiz de Fora, que é um lugar que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, assim, rapidamente, mas é uma região da cidade muito populosa, são 200 mil pessoas morando na Zona Norte, praticamente 1/3 da cidade, e se eu disser para vocês que nesta região não existe uma clínica de imagem, por exemplo, para uma pessoa que, para fazer um exame qualquer de imagem, tem que atravessar, literalmente, a cidade para ir no centro. E aí, com todos os problemas que você tem, quando você tem uma única centralidade que condensa tudo, tráfego, questão de logística, de deslocamento, tempo, e essa Zona Norte, aqui de Juiz de Fora, ela é essa região super populosa, é uma região empreendedora, é uma região onde estão localizadas as indústrias da nossa cidade, as maiores indústrias, é uma região rural, e é uma região de gente empreendedora, igual como a Bia estava falando aí em relação à população periférica no Rio de Janeiro. E essa região, ela não tinha esse lugar de convivência, para vocês terem uma ideia, aqui nem equipamentos públicos como praças, né, que as pessoas pudessem conviver, a gente não tem isso aqui na região. E o moinho, então, ele vem para suprir essa centralidade, criar essa nova centralidade, oferecendo para a população saúde, educação, moradia, comércio, e, sobretudo, com essa vertente de incentivar mesmo o empreendedorismo e ajudar essa Zona Norte a construir uma nova história na cidade e a ser protagonista, né, nessa relação com a cidade. A gente está reaproveitando, um retrofit nesse prédio antigo, que é um dos prédios mais altos da cidade. Foi por muito tempo o prédio mais alto da cidade, hoje já não é, mas na Zona Norte ainda é o prédio mais alto. São silos, esse prédio mais alto, são antigos silos de trigo, que hoje o moinho está transformando, né, nesse lugar da convivência. E para fazer isso, o moinho ouviu as pessoas. Esse aí, acho que o grande ponto desse empreendimento, a sacada dele é essa. Os empreendedores não queriam fazer nada que não fosse aderente à necessidade daquela localidade e queriam entregar um equipamento que representasse tudo que a Zona Norte, todo o potencial da Zona Norte. Então, as pessoas foram ouvidas, foram várias oficinas, foi cocriação, foi gente na rua, foi post-it na rua mesmo, foi muita mobilização da comunidade para criar esse ambiente, né? Então, a gente tem o eixo aí da saúde, esse já é uma foto real do empreendimento, está nessa fase a obra, né? Então, a gente já tem alguns parceiros ocupando. Aqui é o prédio destinado à educação, e aqui o da moradia, o futuro da moradia, né, que eram os antigos silos. Mais de 80% da estrutura toda do moinho foi aproveitada. Então, foi um trabalho de retrofit mesmo
pesado, porque é uma estrutura muito robusta, né? As paredes são muito grossas, enfim. Então, foi um trabalho muito bonito e a gente está entregando esse equipamento para a cidade. O objetivo do comércio também é ser um comércio colaborativo, um comércio inovador, trazer os empreendedores para ocupar esses espaços e oferecer para a comunidade esse lugar da convivência. Até o mobiliário do Moinho reflete isso, né? Reflete a preocupação com o coletivo, a preocupação em botar as pessoas junto, conversando, porque sem convivência, né, não tem transformação. E isso vai ser feito como? Né? A ideia é ter um lab, e a gente tem um andar aí que é dedicado todo ao empreendedorismo, com estrutura, né, de auditório, a gente tem um auditório para 300 pessoas, espaços para criação coletiva. Então, a gente quer oferecer curso, capacitação, eventos, e tudo muito alinhado ao propósito dessa região, ao que essa região está demandando, ao que Juiz de Fora precisa, né, e o que o nosso espaço lá precisa. Então, no decorrer da conversa, a gente vai falando mais um pouquinho sobre o Minho. Eu só queria apresentar esse empreendimento para vocês, porque como vocês não conhecem aqui, e agradecer mais uma vez a oportunidade, e estar junto com vocês faz todo sentido, a gente quer continuar assim, trabalhando juntos, né? E para a gente realmente fortalecer isso. Nós estamos aqui, eu estou aqui, para aprender com essas mulheres maravilhosas da Asplande, e aprender com essas empreendedoras, aprender com todos vocês e ampliar o nosso contato mesmo para que os negócios de impacto sejam fortalecidos aqui no nosso país. Muito obrigada. A gente agora vai falar sobre 2020. 2020 foi um ano desafiador, a gente já está quase chegando ao final, mas se a gente lá no início, né, há 6 meses, olhava para um cenário indefinido, né, e buscava ali formas de se readaptar, agora a gente está entendendo que essa pandemia ela vai ser ela atravessa um período muito mais longo do que a gente podia imaginar, e a gente vê a dependência da criação da vacina num tempo que precisa acontecer para que a gente tenha segurança também, que ela possa nos dar segurança de circular novamente, e é um tempo aí de revisão, né, de várias coisas. E fomos obrigados a ficar em casa, entender as dificuldades e operar numa realidade que a gente separava anteriormente, né? A gente tinha a nossa vida doméstica e a nossa vida do trabalho, que normalmente era externa, exterior. E nesse momento a gente obrigou a misturar tudo e reorganizar as trajetórias, os objetivos, os caminhos. Então, a gente não tem como não falar disso, né? Quando a gente se apresenta, é chocante, mas eu queria agora que nessa segunda rodada a gente abordasse a pandemia e o que ela trouxe de desafio. Joana falou já um pouquinho, mas você também falou das coisas que estão acontecendo, né, agora, que nesse processo de retomada, das pessoas poderem ter uma mínima circulação, ainda não é para fazer festa nem aglomeração, mas as coisas começam a se ajustar e aparecer essas oportunidades. O que o momento da pandemia trouxe, Joana, de reflexão sobre o seu negócio? Ele fortaleceu determinadas resoluções, mas o que ele também redimensionou nesse processo? Bom, vi a importância da ressignificação de marcas, porque com a pandemia as pessoas estão muito marcadas pelo enlutamento, pelo pânico, pelo isolamento, pelas perdas salariais, perdas econômicas que tiveram. Então, como eu posso mudar a retórica do meu projeto para que possa atender essas pessoas e impactá-las nessa próxima fase que a gente vai viver? Um outro aspecto é que eu precisei me refazer. E aí, em vez de cartão, né, que eu fazia, eu criei, isso aqui foi uma criação dessa semana, esse é o primeiro quadro, foi feito ontem à noite, né, feito com MDF, já para que o nosso origami afro possa ser multiplicado e mais acessível para as pessoas. É um novo produto que nasceu com a pandemia, porque a gente precisou se refazer, precisou se reinventar, né? Porque a gente vivia num processo completamente diferente e, de repente, parou tudo. E agora? Como eu vou me manter?
como eu vou continuar esse meu negócio de impacto social, que tipo de trabalho eu posso estar fazendo para impactar ainda mais e colaborar para que as pessoas possam ter mais esperança, poder se refazer também, se inovar, né? E a gente também mudar os nossos comportamentos, porque uma das coisas que me trouxe de conhecimento de todos os cursos que eu fiz, de trabalho, as viagens que eu participei, principalmente ao Japão, se a gente comparar a mortalidade, o índice de mortalidade do Japão com dos outros países, é bem pequena. E por quê? Porque lá a educação preventiva é hábito. Então, a gente precisa aqui, enquanto Brasil, mudar o nosso olhar e, ao invés de apagar incêndios, aprender a prever e aprender a se prevenir. E os nossos negócios de impacto social vão ter uma grande relevância nesse processo de reeducação do nosso país, né? Eu sou uma apaixonada pela arte, sou apaixonada pela educação, e os editais que eu participei foi de poesia. Eu consegui estar na revista Literatura, e a outra é da IP Amarelo no projeto Calunga, Poesia Preta. Então, assim, isso para mim foi de muita importância, porque as pessoas da cultura não deixaram a arte morrer. E a arte é a nossa parte sensível, a nossa parte humana, que a gente não pode deixar morrer. Então, a gente tem que cuidar mesmo uns dos outros, nos dar as mãos, como a gente fez nesse período. Nem sempre conseguimos estar juntos o tempo todo, mas sempre que vem uma oportunidade, a gente consegue se conectar. E é isso, é a gente se reinventar e ressignificar. Uma das coisas que a gente já falou aqui, que é a questão do acesso à internet. Como é que foi para você e para o seu negócio essa questão da internet? Era algo que você já tinha desenhado que precisaria entrar para fazer, por exemplo, venda online? É algo que você está planejando? Como é que você está vendo essa questão da digitalização dos negócios? Eu confesso que, para mim, como eu trabalhava diretamente com pessoas, pessoalmente, principalmente com a terceira idade, foi muito difícil. Teve momentos que eu embirracei, que eu não queria nem olhar para o celular. Mas, assim, eu entendi a necessidade. E, às vezes, eu queria me conectar e a minha conexão não estava boa, né? Eu tive até um momento que, assim, quando eu participei no mês passado com o consulado britânico, a minha vizinha me emprestou o espaço dela e a internet dela, porque a minha estava ruim. Então, essa união foi muito importante para mim, né? Para mim poder voltar para esse processo. E se não fosse a internet, essa conexão, eu não poderia, hoje estar onde eu estou agora, nesse momento, né? Reassumindo esse papel da Origamizes. Então, ela é imprescindível e necessária, mas até isso eu estou tendo que ressignificar dentro de mim, porque eu sinto muita falta do contato das pessoas. Eu sou totalmente sinestésica. E é isso, a gente precisa se readaptar, se acostumar com essa nova realidade, sem abandonar o contato uns com os outros. Porque nós vamos ter que aprender a criar imunidade, como a gente era lá quando era criança. Então, andar com o pé no chão, como o Paulinho faz, né, Paulinho? De andar descalço às vezes, vai ser preciso. A gente vai precisar, com sabedoria, botar a cara na rua e botar a cara na internet mesmo e reaprender a lidar. Eu estou reaprendendo. Isso aí. Bia, conta pra gente como é que foi esse processo de reorganização, né? E a saída de uma realidade em que as rodas eram um caminho de escuta para um caminho da internet. Eu estava esperando por essa pergunta já, mas é isso, né? Quando lá atrás, em 2018, quando Mulheres de Frente nasce, eu já pensava nesse empoderamento digital. E uma das discussões era isso que a Joana acabou de falar, como que essa internet, que é tão precarizada na periferia, vai chegar, como que o meu negócio pode chegar até essas meninas e essas mulheres. Então, agora, quando chega a pandemia, em 2020, eu consegui fazer infelizmente, uma única roda de conversa lá em março, bem no comecinho mesmo,
com algumas lideranças de favelas e algumas lideranças até de fora do Brasil. Então, esse mix de mulheres periféricas com mulheres gringas, né, foi uma mistura bem interessante, mas, infelizmente, algumas tiveram que ficar de fora, porque na época eu não conseguia ofertar uma recarga para telefone. Então, você se esbarra nisso, né, na falta da internet para se conectar com as pessoas e na falta de dinheiro, de investimento para o teu negócio fluir. Eu acredito que nesses tempos de pandemia, para mim, pessoalmente, não foi tanto uma reinvenção, porque eu já trabalhava meio que home office mesmo, porque sempre fui autônoma, enfim. E agora, na agência de notícias das favelas, eu percebo isso, né? Que a gente lá na NF é um time muito unido, e é isso que a Joana também falou. É uma sinergia muito grande, e a gente precisa o tempo todo estar conectado, e o tempo todo estar junto, e faz falta esse presencial. Mas, ao mesmo tempo, a gente está se adaptando ao futuro digital. Para mulheres de frente, hoje, fazer essas rodas de conversa virtual é um desafio. Eu estou tentando levar, mas uma solução que eu encontrei, e aí foi uma solução mais possível, foi fazer lives durante 2 meses pelo Instagram. Isso impulsionou muito a rede social, né, nosso perfil, e também trouxe muitas mulheres e muitos outros seguidores para lá, começamos a debater. Então, teve que haver essa reinvenção dos dois lados. Ao mesmo tempo que existem plataformas que você é obrigada a pagar uma grana por mês para ter uma licença, senão você vai ficar só 40 minutos para falar, é muito pouco, porque são mulheres diversas, é um grupo muito grande para ficar falando só 40 minutos, então acaba sendo muito excludente. E aí a solução foi levar para um Instagram da vida e fazer essas entrevistas com essas mulheres das favelas, essas lideranças. Daqui para frente, a gente vai se reinventar de novo, vou remodelar o meu negócio social de uma forma pensável e tentar chegar nas meninas também. Estou vendo se dá para fazer algo presencial, mas assim, com 2 ou 3 pessoas, mantendo distância, local aberto, de máscara. Não é muito certo, eu não sei ainda, o futuro é muito incerto, mas é usar a internet ao nosso favor. Esse é um ponto fundamental, né? Quer dizer, olhar para a internet não como uma ameaça ou algo distante, mas algo que pode ser uma ferramenta, um instrumento aí para conexão, essa conexão que a gente entende como parte da nossa humanidade, né? A gente precisa estar com as pessoas, criar com as pessoas e para as pessoas, enfim, entender como é que a dinâmica demanda da gente e também nos entrega essa energia. Carmen, você falou também que aí no Moinho a internet era um projeto, mas que se antecipou. Como é que foi isso e como é que vocês estão pensando também essa questão das conexões, né? Da questão da operação desse empreendimento? Pois é, Geis, imagina o baque, né? Se a gente fala que a gente quer inspirar para transformar, e se a gente fala que é a convivência que transforma, né? Então, e a gente, nesse espaço que cria oportunidades para as pessoas estarem juntas no momento em que a pandemia não permitia a gente ficar junto. E, então, o empreendimento ainda... tivemos, assim, essa questão do empreendimento ainda está na fase da obra, né? Que foi bom para a gente poder ter tempo para repensar, inclusive, o negócio. Mas no primeiro momento que o Moinho, assim, de cara, ele pensou, foi na comunidade da Zona Norte, como é que a gente mantém o vínculo com as pessoas, como é que a gente vai continuar esse contato, que a gente já tinha nas redes sociais do Moinho, e aí a gente falou, não, a gente tem que voltar agora, ficar agora, bater o pé ainda um pouco mais no ambiente digital, não dá ainda para oferecer o espaço físico, mas a gente precisa dar a mão a essa comunidade de passar por esse momento. E aí, nessa hora, foi muito legal nas nossas redes que aconteceu, foi que a comunidade, a gente começou a ensinar, né? Ensinar e aprender com a comunidade como é que a gente faria essa passagem pelo período da pandemia. E a gente se mobilizou junto com outros empresários aqui da cidade, criando uma rede aí de solidariedade, né? Para poder ter foco nas ações, né? Para aquelas comunidades que iam precisar de apoio mesmo. Nesse momento, a filantropia foi muito importante, né? E então, mobilizando essa rede de empresários, do empresariado local, e também, como a gente tem, né, médicos, Juiz de Fora é um polo de saúde muito, muito forte, né?
saúde e educação. Então, a gente começou a ter aqui produção de conteúdo de especialistas, pneumologistas, que já estavam passando para a gente muito antes de falar do uso de máscara nacional. A gente já tinha aqui um médico parceiro também nosso, do Moinho, que já estava falando da necessidade de usar máscara quando ninguém estava. E aí nós fizemos uma mobilização com as costureiras da Zona Norte para começar a produção de máscara, para começar, essas máscaras foram todas de doação desses empresários, né? O tecido, até a logística, a empresa de logística levava o tecido de uma costureira para a costureira, buscava num lugar e entregava em outro. Uma rede de utilização de costureiras, principalmente da Zona Norte, que elas produziam as máscaras e as máscaras eram entregues nas unidades básicas de saúde, né, gratuitamente distribuídas para a população. A gente distribuiu assim muita máscara e essas costureiras elas eram remuneradas. Então elas recebiam para poder, a gente sabia que o pessoal estava em casa sem condição muitas vezes de ter a renda, né? Então foi também uma oportunidade de renda para as costureiras nesse momento. E então foi criada essa rede, o Moinho apoiou muito. A gente foi para as nossas redes ensinar a usar máscara, a higienização das mãos, e a gente fez isso, a comunidade ensinando para a comunidade, não era a gente que estava ensinando nada para ninguém. Então, a gente pegou os digitais, os influenciadores digitais da Zona Norte, e as pessoas mostraram para as outras como é que usava a máscara, que não era nem no pescoço, que não era nem debaixo da testa, né? Enfim, explicando para as pessoas. A gente colocou costureiras mostrando como fazia a máscara, então... foi uma multiplicação de conhecimento mesmo nesse primeiro momento. O Moinho também apoiou iniciativas de hospitais, né, locais, com a doação de alguns equipamentos também que seriam necessários no atendimento à população. Mas o grande o barato disso foi que a história que a gente já estava levando com a comunidade, a gente continuou essa conversa, oferecendo para essa população a informação que era relevante naquele momento, mas colocando as pessoas para fazerem isso, né? Não o Moinho como protagonista, mas as costureiras da Zona Norte, por exemplo, tiveram um papel muito bacana nessa mobilização para a produção de máscaras inicialmente, né? E aí, nesse período também, a gente estava revendo o negócio, né, do Moinho, o Moinho desse ambiente digital, o que poderia oferecer, né? Já que a gente ia ter que... o que estava previsto do digital lá para frente, a gente teve que puxar essa reflexão sobre o que seria o papel do Moinho digital, e aí entrou o Lab, né, que é esse cérebro que a gente diz que é o cérebro do Moinho, que ele é uma ideia. Então, como ideia, ele pode estar no ambiente físico ou no ambiente digital, ele pode estar dentro do Moinho, ele pode estar em outra, ou ele pode estar na comunidade, ele pode estar em outros espaços. Então, essa foi assim... É esse conceito que nós estamos trabalhando com o Lab, né, do Moinho, para que isso não fique só restrito ao ambiente nosso, do negócio, do empreendimento, mas que possa migrar, né, possa ir para outras comunidades, inclusive aqui de Juiz de Fora, não só na Zona Norte, mas em outras comunidades, para levar esse conhecimento, de fato, até onde ele precisa chegar para ser realmente transformador. Eu estava desligada aqui. Perfeito, Carmen. Joana, agora a ideia dessa terceira rodada aqui da nossa conversa é falar da importância da rede. Vocês, nas falas, trouxeram muito essa questão da troca e do quanto ela ajudou também a ajustar caminhos. Para você, né, em termos de perspectiva, com 2 convites, 2 editais, quer dizer, com as coisas... voltando aí a um lado positivo, né? Rodando, girando para cima a roda. Como é que você vê o futuro e como é que você vê assim, os desafios que a gente tem aí enfrentar para frente? E como a rede pode te ajudar nesse processo para te manter sempre focada e com o olhar aí para as coisas boas também que estão surgindo? Então, o futuro para mim sempre começa no agora. Agora eu estou aqui, agora eu posso arar, eu posso plantar e eu posso adubar. Amanhã, quem sabe, eu vou colher. E é a rede
né, essa rede maravilhosa, é que vai nos ajudar na colheita. É que me ajudou, por exemplo, a aprender como plantar, a aprender como arar essa terra, adubar o meu caminho, o meu projeto, meu negócio de impacto social. Porque se eu não tivesse aprendido lá atrás, antes, no ontem, com eles, até mesmo quando a gente aprendeu a fazer o pitch de negócio, quando a gente aprendeu a fazer o nosso plano de negócio, a usar as redes, né, a nosso favor, e eu talvez não teria passado essa fase, talvez eu teria sucumbido, até mesmo com a depressão, como eu vi o meu vizinho, que era professor de dança de salão, ele entrou numa depressão tão grande e ele concomitantemente pegou a Covid e não resistiu. Eu peguei a Covid também, mas até nisso a rede, todo mundo ali dando apoio, conversando, não me deixando sozinha, me ajudou a me levantar. E agora eu estou aqui, replantando para colher amanhã. Então, a rede tem uma importância muito grande, muito forte em nos preparar para o futuro. E o futuro, cada uma vai ter que escolher como, quando, onde e o que vai plantar. Né? E eu quero plantar sucesso. Eu acredito que todas as empreendedoras também querem plantar sucesso. E vamos juntas. Sobre essa questão do olhar feminino, né? Que a gente sempre olha a questão do empreendedorismo como se fosse algo complementar, que a gente está fazendo também, que não é o negócio. Às vezes a gente demora a cair a ficha, assim, de que a gente está gerando renda, está ajudando, não só ajudando a família, mas a gente está fazendo um empreendimento ali. Precisa também ter essa energia de focar para isso. Como é que funciona para você e como é que você vê essa questão? Existem dados muito interessantes, uma pesquisa do Sebrae sobre empreendedorismo feminino que mostram isso, né? O acesso ao crédito para as mulheres é mais complexo, é mais caro. A gente tem também essa coisa da própria percepção do negócio, a gente sempre acha que é um bico, que é alguma coisa que a gente faz no horário complementar, a gente não tem o tempo para dispor, porque está dividindo com outras responsabilidades que a gente entende que são importantes e por isso o negócio nunca é o foco, muitas vezes. Então, assim, são dados que complementam e que, na verdade, reforçam o que vocês trouxeram aqui também, da percepção que vocês têm no campo e na própria atuação no negócio de vocês. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, Joana. Você acha que a gente está também num novo momento para mudar um pouco essa história, né? Para entender que a gente tem esse pé e pode não só ajudar, mas fazer acontecer nos negócios? Essa foi uma questão muito forte que aconteceu, principalmente porque eu trabalhei por um bom tempo da minha vida em regime CLT. Então, eu me sentia segura, eu tinha todos os meus direitos garantidos. E agora, como empreendedora, veio a pandemia e teve momentos que eu confesso a você que eu tive vontade de voltar correndo para o regime CLT, porque eu não me senti segura. Então, o que eu penso que é preciso? Não que a gente vá se submeter a um regime CLT, mas existem algumas formas de oferecer essa segurança, né, para as empreendedoras. Num caso de uma situação como essa, adversa, que aconteceu no mundo todo, não foi localizado nesse ou naquele lugar por causa dessa ou daquela política, foi geral. Qual é a diferença? O que a gente pode fazer para que para as empreendedoras de agora e as futuras não fiquem tão inseguras e pegas de calça riada como a gente ficou, vamos falar no popular, né? Então, eu acredito que a gente já tem, né, o CNPJ, que é uma coisa muito boa, que já tem facilitado bastante para a gente. Infelizmente, eu fiz meu CNPJ, mas foi logo no começo, quando começou a pandemia, e eu não consegui pagar as minhas prestações, porque eu não estou monetizando, não estava, né? Porque agora eu já estou começando a me preparar para monetizar novamente, e aí eu vou reaver. Mas de que forma também esse CNPJ pode separar uma parte desse valor para dar uma certa segurança para a gente, né? Porque a gente precisa disso também. Ser empreendedor não é para todo mundo. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. E a mulher, ela tem um papel fundamental dentro de casa, porque apesar do meu esposo estar conseguindo manter as finanças, mas quando eu tinha o meu ganho, ele não precisava tirar da poupança para que a gente estava fazendo para um propósito,
como ele está tendo que tirar para poder conseguir abastecer. E eu me senti muito mal com isso, porque antes eu tinha uma renda para poder ajudar a equilibrar isso dentro de casa, porque até dentro de casa a gente está ali no coletivo, é todo mundo junto, é para toda a família. Então, tanto o homem quanto a mulher têm um papel fundamental, os dois são importantes, os dois ajudam a manter a saúde financeira da casa. E a mulher empreendedora, ela é incrível, porque ela consegue dar conta da sua vida familiar e ainda gerar renda para ela e para outras mulheres também. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar para essa mulher, que a gente possa assegurar para ela meios de que, se vier um problema como esse, uma pandemia como essa, ela tenha como se sustentar. Não só ficar dependendo, como a gente já viu aí, teve que ficar na fila o pessoal para poder, cada nicho de pessoas numa prioridade para receber esse auxílio. Mas e se a gente tivesse um seguro que pudesse nos abastecer por 6 meses, como seguro-desemprego? Mas não seria seguro-desemprego, mas seria uma forma da gente fazer uma caixa para poder nos manter enquanto empreendedoras. Porque quem está começando, né, pode vir a arruinar-se de vez num momento como esse. E a gente não quer isso, a gente quer que a empreendedora cresça, que ela desenvolva o comércio local de onde ela mora e outras mulheres também, né? Porque é um fator importante dentro da nossa casa. O salário, o dinheiro que a mulher traz do seu empreendedorismo é importante, sim. Se não fosse assim, é como meu esposo falou, não estou conseguindo mais juntar na poupança, estou tendo que tirar para cobrir as despesas. E isso incomoda para quem é empreendedora. Então, a gente tem que repensar. Tem uma coisa muito interessante, né, que é a questão da educação financeira, como ela é importante para que a gente possa construir sobre novas bases, conhecer o quanto você tem que guardar, o que você tem que separar para o sonho, como você também faz a administração do dia a dia, racionalizando os gastos e buscando aí um equilíbrio, né? E, na verdade, há sempre, quando a gente fala, por exemplo, de educação financeira, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas eu não tenho dinheiro, meu salário mal dá para eu me sustentar. Mas a educação financeira, ela tem que estar desde o iniciozinho, com qualquer recurso que você tenha. Quer dizer, então, a divisão, a organização, saber onde estão aí as bicas, né? Onde sai o pinguinho que a gente precisa fechar, apertar ali para poder conseguir sustentar. E como você também faz isso na família, para que todos participem desse processo, é muito fundamental. E uma das coisas que eu aprendi com o Paulinho, né? O Paulinho nos ensinou isso, que a gente não pode misturar as finanças do nosso empreendimento sem controle. E por isso que a rede é tão importante, porque ela nos reeducou. Quando eu conheci o Paulinho, foi na terra que eu nasci. Eu trabalhava na instituição que ficava exatamente na localidade que eu nasci. E lá a maioria das mulheres tinha uma birosquinha, uma barraquinha de doce, e que ela geralmente não via o seu lucro, porque ela misturava o dinheiro todo e tirava ali sem controle. E ele nos ensinou isso, né? Através das aulas de empreendedorismo, do plano de negócio. Então, tem essa importância. A gente precisa parar de apagar incêndio, aprender a prevenir, educar o povo financeiramente para que a gente não seja pego de surpresa. Porque, na verdade, nós fomos pegos de surpresa. Não estávamos preparados. Né? Todo mundo. Bia, você no seu relato conta, né, que sempre foi autônoma. Ontem, por acaso, eu postei uma frase de uma cientista que inventou, na verdade, a linguagem da informática, o COBOL, e ela trabalhava na Marinha, chegou a vice-almirante, mas ela disse que o navio no porto é seguro, mas não é para isso que os navios são feitos. A CLT ela é segura, mas o empreendedorismo também ele acontece no risco, né? E no quanto a gente tem aí de espaço, para não arriscar e se quebrar, mas assim arriscar com base, com informação, com conhecimento. Como é que você pontua? Porque na sua fala também foi muito importante essa percepção de como as mulheres veem os negócios que elas podem estar fazendo já
e ainda não reconhecem que são empreendimentos importantes. Então, assim, como é que você trabalha isso também e como você se percebe atuando na conscientização delas e também ganhando suporte aí numa rede mais ampla e que te traz também muito conhecimento? Ótima pergunta, mas é uma pergunta muito difícil de responder, porque na prática, né, tudo muda. E é isso, realmente sempre fui autônoma, agora que eu estou num trabalho mais fixo, mas assim, a autonomia para mim sempre foi uma realidade, porque é isso que a Joana falou, né? Eu já venho de um lar materno, então via minha mãe empreendendo muito, tendo essa birosquinha na barraquinha, vendendo um salgado na rua, então isso eu fui vendo esse exemplo em casa de que a autonomia era possível e era possível da gente ser sustentável. Rede, como a Joana já falou, né, ajuda muito, e aí não só a rede da Asplund, né, rede de outros lugares também, né, outras mulheres me ajudaram muito, a minha própria mãe é um espelho para mim, as minhas amigas que empreendem, como Maria Angélica Bueno, que é uma empreendedora de Nova Iguaçu, que teve que criar sua filha sozinha e conseguiu isso através do artesanato. Então, a gente vê como a autonomia ela realmente é possível. Eu tento trabalhar isso internamente dentro de mim e saber que a gente tem um chão aqui, mas, ao mesmo tempo, daqui a pouco esse tapete pode ser puxado e a gente já não está mais num lugar tão fixo. E a partir desse momento, a partir dessas minhas ideias, eu começo sempre a traçar um plano A, B e C, porque amanhã, né, eu não sei como é que vai acontecer e como é que vai ser. Pode chegar uma pandemia, a gente ficar desempregado, a gente não ter essa questão da finança mais efetiva. Mas, pensando no que vocês estavam falando também sobre educação financeira, eu acredito que falta muito aqui para o nosso governo, muito para o nosso país, ter políticas públicas efetivas e, de fato, que acreditem no empreendedorismo feminino. Porque, até então, é isso que a gente relatou, o empreendedorismo é uma segunda possibilidade. Ah, mas aí eu trabalho fixo, vou fazer um bico final de semana. Não, gente, isso daí também pode ser levado, você faz uma planilha no Excel, como colocar suas finanças lá, ensinar esses dados de acesso que a gente não tem. Muita gente não sabe nem o que é um Excel. Então, como é que a gente vai começar a empreender se o dinheiro está sendo misturado? Foi isso tudo que a Joana disse, mas eu condenso em falando que eu sou a favor de políticas públicas eficazes. O governo, todos os governos, aí eu não falo só esfera federal, municipal, governamental, de governo mesmo, de estado, precisam olhar para essas mulheres empreendedoras, que são elas que estão movimentando o mundo e a economia do país, só que tem gente que ainda não se deu conta. E a rede é isso, né? A gente precisa ter uma rede sólida, porque é isso, é andar com fé e andar com outras pessoas, e é o tal do ninguém soltar a mão de ninguém, mas não é só na militância de internet, porque é muito fácil, né? A gente ficar atrás de um computador, até onde o telefone, levantando bandeira, falando, isso aí, vamos para a rua, mas você está fazendo o quê? Você está na sua casa, enquanto tem gente precisando de alimentação de fato, né? Não é só desse tipo de políticas públicas, mas é isso, eu acho que essa é a minha fala. E quem precisar de mim, quem quiser compartilhar aí nas redes, estou aí sempre online. E muito obrigada pelo convite. Não, maravilhoso, maravilhoso o que você falou. A gente está no movimento Rio de Impacto trabalhando sob a perspectiva de migrar da ideia de movimento, de alguma coisa que a gente se junta de vez em quando para pensar ações, para virar uma rede. E aí a gente, como na parte da tarde, né, a gente vai ter o segundo dia do nosso 5º seminário de negócios de impacto social e ambiental. A gente está correndo uma pesquisa, que também eu pedi para as meninas colocarem aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, sobre o interesse, né, de vocês, empreendedoras, quem está assistindo a gente, de participar dessa rede Rio de Impacto. Eu vou também postar aqui no chat, se vocês puderem depois preencher. É muito importante assim, a gente conhecer a percepção de vocês e de que maneira a gente pode trazer mais gente para movimentar essa questão dos negócios de impacto no Rio de Janeiro. A gente entende que o ecossistema, né, como o próprio nome diz, é uma floresta que a gente precisa povoar, e a gente sabe o quanto a gente tem de pessoas na linha de frente, aí, fazendo acontecer nessa questão do empreendedorismo social, mas a gente precisa dessa troca, desse olhar mais próximo, de promover eventos que possam responder também perguntas que vocês têm, dúvidas, que às vezes a gente fala assim, a gente acha que já foram superadas, mas tem muita gente que está começando agora. Então, a gente precisa estar em todas as instâncias, em todas as fases,
respondendo a essas questões. A gente tem as instituições que estão na base do movimento Rio de Impacto que fazem já esse trabalho. Então, por que não somar e aproveitar isso, a questão do ambiente digital, das nossas plataformas, para poder fazer mais gente chegar nisso? Então, eu vou botar aqui no chat interno aqui do nosso painel, mas eu queria também que vocês fizessem circular na rede de vocês. Quanto mais pessoas a gente conseguir juntar aqui no Rio de Janeiro, melhor, para a gente conseguir ser mais forte aí e ir para esse caminho, né? Que a própria rede da Aspland mostra a potência que é essa atuação em rede, o quanto vocês se conectam muito mais do que a gente pode pensar e controlar quando começa o movimento, né? Quando começa ali o projeto de vamos nos unir, vamos falar pelo WhatsApp. Então, isso é muito bacana, assim, poder também tê-las mais próximas nessa nossa plataforma. Carmen, falando aí da rede, né? Você já saiu do Rio de Janeiro, da região metropolitana, já foi lá para a nossa zona carioca de Minas, que é Juiz de Fora. Como é que você percebe essa troca e essa sinergia, essa conexão que acontece, né, a partir desses encontros e do trabalho que você tem feito, da tua caminhada, né, como empreendedora? Pois é, Geise, isso é muito importante a gente falar da rede, da importância da rede, né? Eu estou aqui exatamente por causa disso, o quanto que a gente valoriza o conhecimento já adquirido e o conhecimento prático, né? O conhecimento na voz aí dessas empreendedoras maravilhosas, Joana, Bia, né? Que já estão fazendo esse caminho, já conhecem as dores todas do caminhar, né? Então, o objetivo do Moinho é exatamente isso, empoderar o que já existe, né? Contribuir para o que já existe. E Juiz de Fora, a gente sabe que a gente tem uma rede muito grande também de mulheres empreendedoras, né? Então, essa pesquisa, a gente tem esse olhar, esse olhar para dentro do nosso ecossistema e também com esse olhar para fora, para identificar essas oportunidades de trazer esse crescimento, esse desenvolvimento aqui para a nossa região. E o Moinho, ele não quer ser apenas nesse lugar da convivência, não. A gente quer também ter aqui as aceleradoras, ter projetos que incentivem, que promovem financeiramente também os negócios de impacto e com conhecimento, né, também fortalecendo essa rede para cursos, para capacitação. A gente vê o quanto é importante a modelagem de negócio, o quanto é importante entender como é que funciona isso e gerar cada vez mais impactos positivos. O próprio Moinho quer ter um fundo de aceleração também, para fomentar isso aqui na cidade, né? Para ser esse catalisador, vamos dizer assim, desse investimento privado nas empresas, nos pequenos empreendedores. É realmente fazer a conexão e fazer a transformação de fato possa acontecer, né, para as pessoas. A gente vai ter esse hub, que é um hub para incentivar os negócios de impacto, trazer esses empreendedores para dentro da estrutura do Moinho, exatamente para facilitar, porque a gente sabe que dentro de casa é tanto desafio, né, para a mulher empreendedora, e aí precisa de um espaço que ela possa dar vazão ao negócio dela, né? E aí uma das pegadas que a gente tem forte aqui em Juiz de Fora, como está isso no Brasil todo, que é a gastronomia. A gente tem muita mulher empreendendo na área de alimentação. Então, a ideia é a gente ter, por exemplo, cozinhas compartilháveis, que elas podem usar por hora o serviço, não precisa de ficar aqui, eu tenho um custo absurdo de manter uma cozinha ou de fazer um investimento para melhorar um equipamento interno. Ela teria essa possibilidade de produzir, inclusive de comercializar no empório que a gente quer ter, para dar visibilidade a esses produtos também. Isso vale não só para a gastronomia, vale para a cultura, para os professores de música, de arte, os arte educadores. Então, a gente quer ter espaços aqui que sejam compartilháveis, e esses espaços podem funcionar, a gente tem na área da saúde, que podem funcionar, por exemplo, médicos, né, que para atender a população da Zona Norte, em vez da população toda se deslocar para lá, o médico pode vir e usar aquela sala por hora, aquele consultório por hora. Ele nem precisa de se preocupar com a estrutura de água, luz, iluminação, de secretária, de nada. Ele tem esse espaço que ele pode atender a população aqui da Zona Norte nas suas especialidades, sem precisar forçar esse deslocamento. Isso vale também para a educação. O professor de inglês que está aí de inglês,
de música, seja do que for, que está, às vezes, dando aula em casa e está com espaço reduzido já, para poder melhorar um pouco a renda dele, teria que ter um espaço maior, e ele não tem, às vezes, condição de arcar com o custo mensal de um espaço, mas ele pode usar esse espaço nosso aqui, que é compartilhável mesmo, que foi feito pensado para quem não tem capacidade de investir, né, numa coisa, um custo muito alto, muito elevado. Então, a questão da rede para o moinho é fundamental, porque é a rede que vai capacitar não é o moinho, né? O moinho não é esse protagonista, o moinho é o facilitador. Então, a rede é que vai permitir que esse empreendedor tenha aqui dentro, na nossa estrutura física no moinho, ou com o lab, na nossa ideia do digital, possa levar essa informação de qualidade e possa fazer essas conexões. Então, tem gente aí no Rio fazendo coisas maravilhosas na periferia, tem gente no Nordeste fazendo coisas maravilhosas na periferia, tem gente em Minas fazendo coisas maravilhosas, né? Então, a gente ter esse lugar, essa ideia, esse lab que possa fazer essa conexão de todos esses ecossistemas. Então, a gente acredita muito, mas é muito mesmo, no poder do coletivo, no poder do colaborativo. A gente aprendeu na pandemia, e acho que isso foi uma lição muito importante para todos nós, né? O quanto é importante a rede. No depoimento da Joana, aí fica claro isso, né? O suporte que pode dar não é só o suporte econômico, é o suporte emocional, né? É o suporte do afeto, do carinho, que isso pode ainda... Então, assim, a rede é tudo, a colaboração é tudo, o compartilhamento, a gente não precisa ficar criando N estruturas, promovendo impactos ambientais gigantescos para construir ambientes que aí a gente fala aqui, né, por exemplo, na questão da educação. Por que eu tenho que... A gente sabe que aqui no pesquisa que a gente fez, que o pessoal da Zona Norte de Juiz de Fora é o que mais... É a maior parte dos alunos das escolas particulares da cidade são pessoas da Zona Norte, seja pelo ProUni, seja pelos projetos aí que usam as escolas particulares para conhecimento, para melhorar mesmo, né, de qualidade de vida. Então, assim, ao invés de levar todo mundo lá para o centro, porque a maior parte dos equipamentos está na região central ou na região sul, por que não viabilizar isso, né? Então, em espaços compartilháveis, que as pessoas não precisam ficar criando, cada faculdade criando o seu campus na Zona Norte. É possível usar o mesmo espaço de acordo com as demandas identificadas naquela comunidade, naquelas necessidades da comunidade, por formação, né? Por crescimento. Então, o Moinho chega com essa proposta, realmente, de oferecer esse ambiente compartilhável e de oferecer essa oportunidade de transformação para as empreendedoras, para os empreendedores, para a cena local aqui de Juiz de Fora e no meio digital, né, para a cena nacional e para a cena internacional. A gente tem o slogan aqui, acho que a gente ainda vai ouvir muito falar disso, que é da Zona Norte para o mundo e do mundo para a Zona Norte. A gente falou aqui de várias sementinhas, né, de futuro que já estão brotando. Essa questão das cozinhas compartilhadas, né, que tem até um nome em inglês meio besta, Dark Kitchens. A gente até falou recentemente dessa temática no programa Rio em Foco, né, falando aí das mudanças que estão acontecendo no mundo da gastronomia, o quanto a gente... na verdade, nas falas aqui, vamos percebendo essa passagem para um mundo mais digital, mais conectado, com todos os desafios que tem de transição para esse mundo, né, que são diferentes nas regiões e nos territórios que os negócios estão se estabelecendo. A gente falou aqui também de não gastar mais com todo mundo construindo a sua estrutura, mas podendo compartilhar os espaços, e aí a monetização surgir a partir do compartilhamento de uma estrutura que está lá posta, né, e que pode ser trazida. Falamos da questão da revitalização de um espaço, né, que muitas vezes
E nas cidades grandes vai ser sempre o caminho também para que a gente possa ver novos negócios acontecerem e talvez transformar esses espaços em hubs, em lugares de encontro da comunidade, ressignificação. Então, são coisas que a gente vai, assim, acho que na esperança, né, de que aconteçam e se aprofundem, a gente vai ver acontecer como ouvia como tendência, mas está começando a ver acontecer na prática, pela própria fala de vocês, assim, de como é que vocês estão trazendo esses aprendizados da pandemia. Essa questão da cozinha, por exemplo, Geis, assim, nessa questão das conexões, como isso é importante, né? A gente está trazendo aqui alguns chefs. A gente trouxe a Renata Cruz, que veio aqui, ela é de São Paulo, e ela é consultora hoje nessa área, né, de cozinhas, e aí a gente já conectou ela com uma outra empreendedora local, empreendedora da Zona Norte, que é a Priscila, que produz seus produtos veganos lá, que ela fez laticínios aqui em Juiz de Fora, e hoje ela produz os seus produtos a partir do leite vegetal, ela faz delícias, ela faz doce de leite, ela faz brigadeiro, ela faz manteiga, ela faz maionese, então uma baita empreendedora. E ela, moradora aqui da Zona Norte de Juiz de Fora, já foi conectada com a Renata, que é essa grande chefe nacional, que já está pensando nesse projeto. A Priscila é uma forte candidata a ser a empreendedora, inclusive, dessa cozinha, a coordenar esse trabalho, né, a fazer esse trabalho acontecer, fazer essa gestão. Então, a importância da rede é nisso, né? E você trazer essas pessoas que estão fazendo a diferença para ajudar a impulsionar o negócio desses pequenos empreendedores locais. Bem, a gente já está caminhando aí para o nosso finalzinho de evento. Teve algumas perguntas aqui no grupo que eu queria até compartilhar com vocês em relação a essa questão, por exemplo, de políticas públicas. É uma pergunta para a Bia, assim, que políticas públicas, na sua opinião, são necessárias, né, de direcionamento, de fortalecimento do empreendedorismo feminino? Foi uma pergunta que surgiu aqui, Bia. Legal. Eu imaginei que ia surgir, por isso que eu não falei tudo. Então, a gente falou um pouquinho de CNPJ, né? Eu acredito que esse acesso ao MEI, que hoje em dia está tão falado, né? Todo mundo tem que ter MEI, ainda mais agora que perderam emprego, não sei o quê. Mas se a gente for pensar, o MEI é 50 e poucos reais por mês, né? Se você for parar para pensar, uma empreendedora que ela está batalhando para conseguir chegar a 50 reais por semana, ela não vai conseguir pagar esses 50 reais por mês por MEI. Então, acredito que, assim, como verificar, né, essas tabelinhas, né, esses preços, diminuir um pouquinho, realmente fazer um MEI que seja mais acessível, e aí eu estou falando na acessibilidade de internet também, políticas públicas pensando nisso, pensando de como é que essa mulher vai abrir um MEI que está lá numa Receita Federal, cheio de português esquisito, a linguagem totalmente diferente, que uma mulher empreendedora da favela, talvez, ela consiga sim, porque ela é muito capaz de fazer, mas aí ela vai precisar de um auxílio para alguém explicar, e quem vai explicar para ela? Então, assim, contador que souber fazer uma declaração de renda, vamos pensar no social também. Essas são as políticas públicas assim mais direcionadas para o governo, né, que eu penso, de fazer uma coisa acessível no CNPJ, acessível para todo mundo, desde a linguagem desse site até no valor, que 50 reais ainda, 50 e pouquinho ainda é muito, é uma coisa muito puxada para uma pessoa pagar todo mês. Vide aí que a Joana acabou de falar, né? Que ela abriu o MEI, mas não conseguiu pagar. Aí, a nível estadual, Rio de Janeiro, falando assim, né? A gente também podia pensar um pouquinho mais nas empreendedoras, nas artesãs, nas mulheres que estão indo para as feiras, que muitas vezes têm seus produtos apreendidos porque não possuem uma licença, que também é muito complicado você possuir uma licença para conseguir ter sua barraquinha, ter sua banquinha numa feira. Essas políticas públicas também que são coisas super simples, que poderiam ser mais faladas, mais divulgadas, a imprensa não divulga nada, a gente tem que procurar, porque você é empreendedor, então você tem um estímulo próprio, né? Você tem que ir lá na internet, porque você precisa daquilo ali, então você vai correr atrás, porque não tem divulgação. Então, é isso, essas políticas públicas, repensar esse CNPJ, esse valor, e aí estadual e municipal, a gente repensar como que essa mulher pode empreender
de uma forma acessível de fato, né? Que ela tenha a sua licença, e não só a licença para empreender numa banca, mas também, como a gente está falando aqui, gastronomia, que também é uma licença muito complicadinha com a saúde, né? Então, a gente também tem que ver isso, de como é que a gente pode usar essa linguagem de ser mais facilitada para todo mundo e aí realmente ter o acesso, né? Já que a gente está falando tanto de inclusão, pensar também na inclusão, para você que estou me estendendo um pouquinho, pensar também na inclusão das mulheres com deficiência, das empreendedoras com deficiência, e aí entrar nesse site também, será que tem como a gente escutar? Será que tem como para cego ver realmente? Essas mulheres empreendedoras que estão indo para a rua com cadeirantes, então vamos pensar também nessa locomoção dessas meninas, dessas mulheres, dessas grandes empreendedoras que precisam fazer uma grana final do mês, mas não tem essas tal políticas públicas que a gente está tão esperando, ou tem e não tem essa informação, também não chega de uma forma objetiva. Acho que eu respondi mais ou menos. Você trouxe um tema também muito interessante e importante, né? Está se criando aí no Brasil uma rede de linguagem simples, linguagem clara, que é algo muito importante de implementar no serviço público de uma maneira geral. A gente já fez alguns workshops no fórum trazendo essa temática e falando sobre isso, programas também, Rio em Foco. Eu acho que esse você trouxe aí, evidenciou uma necessidade muito grande, né, da gente rever a maneira como o governo se comunica e como pode tornar mais simples, menos burocrática, né, menos juridiquês ou economiquez ou uma outra linguagem que as pessoas burocratês, enfim, e ser uma linguagem que aproxima, né, e principalmente viabiliza o acesso e o autosserviço, né, que a gente fala tanto. A gente digitalizou a maior parte dos serviços, mas a gente não tornou ele fácil de ser feito pela pessoa que chega ali no guichê eletrônico, que hoje é o seu próprio computador ou um outro espaço que ela acesse, ou o próprio telefone celular. Então, isso é uma questão super importante que você trouxe, que colabore e reforça aqui. A gente, nas falas aqui, nos comentários também, muitas falas de apoio, de reforço, da importância da fala de cada uma de vocês, do que vocês trouxeram hoje aqui nessa roda de encontro, e eu como sempre, sou muito grata por ter a oportunidade de conhecer vocês, de poder aqui saber um pouco mais sobre como é que vocês veem o mundo e como é que vocês também imprimem a percepção, o conhecimento na trajetória de vocês, assim, de questões que são fundamentais aí para construir esse amanhã que a gente quer tanto ver, né? Posto para as novas gerações, né? Uma responsabilidade que a gente tem com o mundo, de que não vamos embora e o mundo vai acabar. A gente precisa deixar aí muitos frutos. Joana falou aqui de plantação, de arar a terra, de colocar lá a semente, de colher juntos o que a gente pode plantar de coisa boa. Então, como sempre, é sempre um grande prazer. A gente normalmente e tradicionalmente vai até 12h30, mas como a gente tem essa segunda fase lá do nosso seminário, eu queria aproveitar, enfim, e convidar todos vocês a participarem também. Hoje a gente vai falar especificamente de ferramentas para os empreendedores, né, as várias ferramentas e o que cada instituição pode fazer na trajetória e para o conhecimento de vocês. Então, o ICE vai falar um pouco sobre o trabalho deles, e sempre, em cada uma dessas apresentações, a gente vai ter o responsável pela instituição falando e mais de 5 a 10 minutos de conversa ali, de tirar dúvidas mesmo. Então, vai ter o ICE, o Oi Futuro, a própria Esplande, né, que viabilizou aqui esse super encontro, o Instituto Neoenergia, o Instituto Eclos, o Hortifruti, a Cital e o Sebrae. Enfim, vamos ter várias instituições aí trazendo um pouco da contribuição e dos programas de aceleração, editais, redes, enfim, o que eles têm feito aí para contribuir para esse ecossistema dos negócios de impacto. Então, reforçando também, não deixem de responder a nossa pesquisa sobre rede. Para a gente é muito importante ouvir vocês e saber onde vocês se veem encaixadas aí nessa construção do ecossistema de negócios de impacto do Rio. E no mais, assim, eu me despeço aqui falando sobre a importância da fala de vocês, o quanto vocês trazem de força, energia, inspiração para quem está em volta
olhar o mundo com esperança. Então, obrigada mesmo.